Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Believecast, o podcast da ADCMI, Assembleia de Deus Colombo, Missão Integral. Ela é presidida pelo nosso pastor sênior, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço, e hoje nós temos a alegria, o prazer e a satisfação de receber aqui eles que são os nossos pastores de ministério com casais, pastor Nelson e pastor Elielza. Sejam muito bem-vindos no nosso Believecast. Obrigado, pastor Eliel. Nós estamos aqui muito felizes por estar nesse momento de comunhão, de alegria. Agradecer ao pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço, nosso pastor presidente, ao seu apoio, a toda a dedicação que o senhor tem nos concedido, as suas mentorias. Muito obrigado por estar aqui nesse momento. O prazer é nosso. Realmente é isso. A felicidade é toda nossa de estar aqui compartilhando, né? Esse importante ministério que Deus nos confiou, o pastor Carlos que confiou em nós. E para nós é uma alegria imensa compartilhar dessa experiência única que temos. Legal. O pessoal nosso do público aqui é muito curioso. E provavelmente eles estão olhando ali e vendo que nessa camisa tem um nome, né? Unity. O que significa Unity? Vocês podem ajudar a gente, por gentileza? Claro, com certeza. Na verdade, foi uma ideia que a gente teve, porque como nós temos hoje colocado todos os nomes em todos os ministérios, então a gente começa lá com as crianças, vem o Start, vem o Siga, né, vem o Plus. Então, como vem de todas as gerações, acabam se unindo, né, no casamento. Então, quando se unem, né, é a junção de todos os jovens se casam. Tá? E como que a gente vai tratar? Os casais é qual? Unity, vem de unidade. Então, nós trazemos os ministérios, se unem no Unity. Então, por isso, do nome da Unity, né? Unidade. Legal. E é interessante também destacar que o Unity compõe, né, tanto de jovens casados como o ministério propriamente de casais, né? Que são, por assim dizer, dois grupos específicos, né? Por mais que lide dos mesmos assuntos, mas às vezes os jovens casados vão compor uma equipe e os casais da igreja, né, às vezes, podem ficar meio deslocados nesse sentido. O Unity está abarcando essas duas realidades, né? Exatamente. A gente trabalha com duas frentes de trabalho. Hoje nós temos o Unity, onde nós focamos, por exemplo, numa turma um pouco mais velha, uma pessoa mais experiente, e nós temos uma frente que está focada mais aos jovens casados, né? Então, agora em janeiro, né, a gente vai começar uma turma exclusiva para jovens casados, numa linguagem mais jovem, numa linguagem mais atualizada, para que eles consigam se conectar e não é misturar, mas saber diferenciar tempos, idades, dinâmicas diferentes, né? Então, nessa dinâmica diferente, a gente vai tratar de forma específica cada geração. Legal, contextualizar de acordo com a necessidade daquele grupo ali, né? Exatamente. Mas antes da gente entrar propriamente dentro do ministério com casais, eu queria conhecer um pouquinho mais da realidade de vocês, né? Eu sempre pergunto pro pessoal, eu sei que tem gente que nasceu num lar cristão e tem aqueles que, ao longo do processo, se converteram. Como é que foi a realidade de vocês? Conta pra gente um pouquinho. Pode começar. Pastor, eu tive um encontro com Deus aos meus 12 anos. 12 anos de idade. Uma colega de escola me convidou para ir no encontro de jovens da Quadrangular. E eu fui nesse encontro e gostei e comecei a ir só nos encontros, até por conta de disponibilidade de ir, né? Eu era uma criança e meus pais não cristãos, e eu comecei a ir porque começava às 4 da tarde e terminava às 6, que depois eles já engajavam o culto. Então, dava às 6, eu já ia para casa. E eu ia, às vezes, com o coração partido, porque eu queria continuar. E até que um dia eu falei para os nossos líderes que eu queria me aprofundar nisso. E eu passei ali pelo processo do aprendizado da caminhada cristã. Discipulado? No discipulado. Obrigada, pastor. E quando eu passei pelo discipulado, os meus líderes me orientaram a conversar com meus pais e eles falaram que se precisasse eles iam comigo. E meu pai sempre foi muito católico e eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a crisma. Toda a cartilha. Toda a cartilha ali eu fiz. E só que a minha mãe não era católica praticante, o meu pai era católico praticante. A minha mãe não, a minha mãe já conhecia o evangelho, porém não batizada, devido ao respeito, né, com o meu pai, por ser o católico praticante. E quando eu conversei com ele falou para mim que ele jamais ia impedir a caminhada com Cristo. Eu achei que ele foi bastante receptivo quanto a isso. E ele falou que eu podia me batizar. Então, eu me batizei no inverno, foi no dia 20 de maio de 94. Eu me batizei, de 92. Eu me batizei
E de lá para cá, eu falei pro meu pai que eu precisava estar mais presente nos cultos, porque eu gostaria de participar da ceia e tal. E ainda demorou eu participar da ceia por conta de ser à noite. E meu pai começou a me levar. Nisso, a minha mãe, mais que depressa, não, ela já começou a ir também. E meu irmão também se batizou junto comigo, porque ele começou a ir. Então, eu digo assim, que os primeiros a aceitar Jesus foi eu e o meu irmão. Meu irmão, meu único irmão homem que eu tenho. E mesmo ele sendo, mas ele só tem 1 ano de diferença, então meu pai não deixava a gente à noite. E só que daí a minha mãe começou a acompanhar, porque ela já tinha um pezinho lá, né? Porque ela conhecia a palavra. E foi a partir daí que nós ganhamos a família. Minhas irmãs mais velhas, meu pai, meu cunhado. Quando a minha irmã estava namorando ainda, meu cunhado também não, era cristão, de família católica praticante. E a partir dessa conversão, nós ganhamos toda a família. Só que qual foi o foco do meu pai seguir? Foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Olha só. E ele sentiu uma emoção muito grande, ele disse que não sabia explicar, e foi a partir daí que nós fomos a família toda para Quadrangular. E daí no final de 99, foi quando meu pai, ele queria algo de algo diferente com a igreja. E nós fomos para a Assembleia de Deus. Então, foi final de 99, nós fomos para a Assembleia de Deus e estamos aqui até hoje. Que legal, que legal. Adorando o nome do Senhor. Eu acho muito interessante esse teu compartilhar dessa experiência, porque a gente tem falado aqui com os nossos líderes de primeiras idades. E a gente destacou aqui várias vezes a importância de se focar nessas primeiras idades, porque às vezes quem vem primeiro não são os pais. Não. São os filhos, né? Às vezes o Ministério Infantil, juniores, adolescentes. E o teu testemunho corrobora com isso, né? Porque através da sua vida, né, do seu irmão se aproximando da igreja, a família toda veio para a realidade da fé. A família toda veio e assim, meu pai sempre teve um respeito muito grande. E nós achávamos quase impossível do meu pai se tornar um evangélico por conta disso, pastor, porque ele era praticante mesmo, sabe? Então, assim, a minha mãe, ela não fazia questão, tanto que ela só ia na igreja, assim, batizado, primeira comunhão e crisma. Era quando... Só o básico. E meu pai, não, meu pai sempre foi praticante. Então, quando meu pai foi, ele veio com a mesma veemência que ele tinha na católica, ele veio para a igreja evangélica. Então, ele, como ele diz, ele come a palavra todo dia. Olha aí, que legal. Então, eu vejo assim que, como o pastor falou, esse cuidado com as primeiras idades tem muita valia. Porque os líderes todos fizeram a diferença na minha vida. Né? Eles falaram para mim, não, você vai, conversa. Eles me instruíram como conversar. E se eu precisasse, eles iriam também. Né? Tipo assim, qualquer rejeição ou afeição da parte do meu pai, eles estariam lá comigo. Se viabilizando para ajudar no processo. Exatamente. Legal. E assim, quando meus pais foram, meu pai principalmente foi para a igreja, e eles vieram com aquela alegria, né, jovem e tal, e receberam meu pai se sentiu amado e aí foi pego pelo evangelho ali no acolhimento. Que legal. Na igreja. Que legal. Muito bom ouvir isso. E o Nelson, como é que foi, Nelson, a experiência? Então, pastor, o meu é um pouquinho diferente. Eu não nasci num lar cristão, né? Não tínhamos nenhuma prática cristã. O meu pai é de uma família espírita. Então, assim, a minha mãe já tinha um contato com o evangelho, porém não frequentava na época. E isso acabou dificultando muito, né? Na época a gente não tinha muitas igrejas próximas, né? Às vezes até esse contato talvez teria facilitado. E uma coisa que foi citado, né, que a Eleusa foi muito nova para a igreja, frequentou muito nova. Isso me leva a lembrar que eu carrego comigo um sentimento muito dolorido, que é que eu gostaria de ter conhecido Cristo antes. Eu só fui conhecer Cristo por volta dos meus 17 para 18 anos. Foi quando praticamente nós nos conhecemos. Então foi nessa época que a gente se conheceu, que eu fui na igreja, comecei a frequentar a igreja, e a Eleusa já estava cantando nessa época, né? Então assim... já era, digamos assim, um jugo desigual. Porque ela já era cantora e eu não. Eu estava frequentando a igreja. E foi num convite desses que eu comecei a frequentar a igreja e me fortaleci realmente depois de batizar mesmo, depois de um tempo. Mas foi uma experiência muito interessante, porque as pessoas com quem eu convivia não acreditavam na minha transformação. Eu tinha
uma vida voltada ao mundo, gostava de danceteria, gostava de noite. Então, assim, as pessoas que andavam ao meu redor achavam que era impossível, né? Então, quando eu comecei a frequentar a igreja, todo mundo desacreditou daquilo. E eu comecei a frequentar, e que nem a Eleusa falou, eu sempre fui uma pessoa que me entrego naquilo que eu tô fazendo. Se é para fazer realmente de coração. E eu tinha uma ausência que ela não era preenchida de forma alguma. Eu deitava todas as noites, eu era cercado de amigos, de companheiros, mas havia um vazio existencial. E eu procurei de todas as formas, frequentei vários lugares e não conseguia achar. E foi numa dessas idas numa igreja evangélica que um dia Deus acabou preenchendo esse espaço. E eu comecei a frequentar, me batizei, aí logo na sequência... Aí a Eleusa foi convidada para cantar nessa igreja que a gente frequentava, na igrejinha pequenininha. Você ficou muito triste, né? Nossa. Né? Lembrando que nessa época ele já era apaixonado. Olha, já tinha um sentimento. E foi no ano de 97 que eu conheci ela, né? Eu vi ela de longe, né? Não chegamos a nos conversarmos naquele dia, foi véspera de Natal. Eu brinco que eu vi ela, estava mais ou menos 800 metros de distância, estava a gente se reunindo na casa da minha avó. E aí, de repente, né, eu olhei de longe, vi ela chegando na casa da minha prima, e eu falei para o meu primo, assim, vou casar com ela. Rapaz, sem ver ela. Placou assim? Não, assim, de longe. De longe. E eu gostei, o que me chamou a atenção nela foi o cabelo dela. Então, de longe, eu só vi o cabelo. Eu brinco que ela pesava, na época, pastor, 50 quilos. Molhada, seca dava um pouquinho menos. E era menos. E assim, eu tive aquela primeira visão, aquele primeiro contato de longe. E aí, quando ela foi cantar na igreja, eu cheguei, ela estava cantando ainda da Cassiane, né? E ver ela cantando me despertou um interesse muito mais profundo. Por quê? Porque eu vi nela a comunhão com Deus. E eu desejei buscar também. Então, dali a gente começou a conhecer, se conversar. Logo na sequência, acabamos nos distanciando, depois voltamos a ter contato, acabamos casando, né? Hoje nós temos 3 filhas. E eu só me arrependo de não ter me entregado para Cristo antes. Mas é um processo que eu diria, para quem não se entrega para Cristo antes, traz arrependimentos. Porque Cristo, ele nos traz uma paz, uma alegria que o mundo jamais pode oferecer. Amém. Então, o Nelson brinca, pastor, que... Brinca não, né? A gente hoje usa como uma brincadeira, né? Mas quando ele diz que ele se apaixonou de longe, ele me viu praticamente de costa. Ele se apaixonou primeiro pelo meu cabelo. E como eu falei, meu pai sempre foi muito correto com as questões da igreja. Mesmo nós sendo da Quadrangular, sendo de uma igreja mais liberal, digamos, na época, né? Na época, meu pai falou, não, cortar cabelo não pode, e roupa assim não pode, e tal, sabe? Os não podes, daí, no caso paterno, de cuidado... ele não deixava, ele cuidava, não é que não deixava, eu acho muito forte falar, não deixava. Então, ele cuidava muito. Então, o Nelson sempre fala que ele se apaixonou primeiro pelo meu cabelo. Olha só. Então, depois pela dona do cabelo. Deixando bem claro que quantas vezes fomos questionados, porque achando que Eleusa não cortava o cabelo por questão de religião. E não tem nada a ver, é um gosto. Eu amo ela e falo assim, eu vou amar mais se ela tiver o cabelo maior. Se ela cortar, diminui um pouquinho. Então, eu prefiro não Deixa grande. Não quero que diminua, não, só aumente, mas também não vou deixar tão grande. Legal, gente. E a partir desse momento, então, né, a Eleusa já está desde os 12 caminhando na igreja, o Nelson a partir dos 17, né, inicia, aí começam a vivenciar. Como é que foi essa experiência de vocês de começarem a se integrar na vida da igreja e participar dos ministérios, né? Onde foi que vocês estiveram nesse período? Pastor, eu comecei a me integrar mesmo no ministério. Eu falo que eu aceitei a Cristo, ia para a igreja, mas eu não me envolvia com ministério nenhum. Acabava participando de um ensaio ou outro, né? Na questão do louvor. Até não sei nem como eu participava, porque eu sempre brinco que para cantar, eu desafino até para bater palma. Então, assim, eu não tenho habilidade no louvor, né? E o meu primeiro contato, o desejo era de participar do louvor. Então, eu queria cantar e não deu certo. E eu me frustrei, mas eu frequentava a igreja. Quando eu comecei a ir para, digamos assim, me empenhar um pouco mais no ministério, eu via ausências, eu via lacunas que precisavam ser preenchidas. Então eu pensei, por que eu vou ficar, né, tentando participar de um lugar onde tem um monte de gente sobrando, sendo que aqui está faltando? E eu gostei e comecei na época na escola dominical. Na época a gente congregava ali na igreja do Rio Verde, né, na congregação do Rio Verde, e tinha aberto o ponto do Andorinhas. Então, no Andorinhas, ali tinha pouquinha gente. Éramos em 7 pessoas, né? Quando começamos. Quando começou, em torno de 7 pessoas. E havia uma carência na questão do ensino cristão. Então, eu comecei a me dedicar ao ensino.
parti para o ensino, e meu sonho era ser pregador de avivamento. Multidões. Multidões. E aí, aquela carência, aquela necessidade, me despertou o desejo de procurar conhecimento. Então, comecei a estudar, comecei a ler, embora faltou muita orientação, faltava uma mentoria, né? Naquela época, a gente entrava no ministério e cada um por si. Então, mas eu tinha o desejo de ajudar pessoas. Então, eu sempre tive aquele princípio de querer ajudar pessoas. E como que eu consegui ajudar pessoas? Estudando e levando um pouco do conhecimento que eu tinha. Começamos com 6 pessoas na congregação, aí fomos estudando, começamos a dar uma aula de escola dominical, aí a aula de escola dominical pela dedicação, eu não falo, não é porque o professor era bom, mas a dedicação era tão grande que Deus recompensava mandando gente. E as pessoas começou com adolescentes, começou com jovens, aí acabou que a igreja começou a crescer, então foi muito bacana. Então, assim, eu comecei realmente a me dedicar, né, pela necessidade. Não foi porque eu vi aquele ministério e gostei e fui participar. Não, eu vi uma lacuna que precisava ser preenchida, vi uma ausência de pessoas para aquela função na época de escola dominical, então dentro daquela congregação eu comecei realmente a me dedicar. Legal. Aí a gente passou por outros processos, né, mas eu vou depois deixar a Elisa comentar um pouquinho do começo dela. O meu ministério já começou de imediato, pastor, porque como eu falei, como eu aceitei a Jesus e logo que eu me resolvi batizar, eu fui também batizada com o Espírito Santo, eu já fui chamada para o louvor. Eu fazia parte do coral da mocidade, né, tal, ali cantando com a mocidade, e eles gostaram da minha voz, do meu timbre, porque esse meu timbre é diferente, que ele é rouquinho, né? Então sempre chama atenção. Se destaca. Daí eu fui cantar no back da igreja. Então eu com 14 anos eu já cantava no back dos cultos oficiais. E algo me incomodou, porque eu falava assim, que muita coisa a gente canta e não sabe o que está cantando. E aquilo me incomodou e eu falei pro nosso líder de louvor na época que eu queria aprender mais. Eu lembro que o Moisés e o Mauro, que eram os nossos líderes, ele falou para mim, Eleusa, você precisa estar presente na escola dominical. Venha para a escola dominical, seja mais assídua na escola dominical, que é ali que você vai aprender. Os cultos é para a igreja. A escola dominical é para isso. Ali você pode perguntar, você pode indagar, você pode tirar suas dúvidas. E eu comecei a ir para a escola dominical e comecei a aprender. Quando eu comecei a aprender, eu falei, agora eu quero ensinar também. Eu quero ensinar e eu já queria, né, achando o máximo aquilo tudo que eu estava absorvendo, eu queria passar aquilo. Aí eu fiquei no back e na escola dominical. Eu comecei com as crianças, então a gente tinha todo aquele material para ensinar as crianças. E no back eu fiquei até 98, e também, no ano de 98, e também na escola dominical, também com as crianças até 98. Quando nós fomos para a Assembleia, lá a dinâmica era diferente. Era cantar com os ministérios, né, nos corais, nos ministérios, ou avulso. Aí eu fui aprender a cantar com playback, porque até então era ali, né, com a base. E logo também já me envolvi novamente com a escola dominical. O pastor Valdomiro Taborda, o saudoso pastor Valdomiro Taborda, ele colocou nós para aprender. Só que ele falou para mim, eu não quero você com as crianças, eu quero você já com os juniores e adolescentes. E eu comecei a despontar ali, nos juniores e nos adolescentes. Aí, passei para os adolescentes quando o Nelson resolveu ir para o ensino. Daí ele falou, não, fiquem vocês dois com os adolescentes. E daí começou o nosso ministério junto. No ensino da Escola Bíblica Dominical. Começou junto ali. E nós vimos que foi bom trabalhar junto. E depois disso, daí o Nelson falou, não, nós precisamos de um ministério que nós trabalhemos sempre junto. Aí foi o começo do desenvolvimento ministerial. Foi o nosso começo. E o pastor Valdomiro, né, falou para nós se nós não queríamos organizar algumas palestras, já que nós gostávamos tanto de trabalhar com o ensino e junto, palestra para casais. E foi ali o despontar do pastor Valdomiro Taborda, junto com o irmão José Machado, na época, que era o responsável pelo ponto de pregação.
Ele falava pro Nelson, você é bom no ensino, irmão. E a gente começou junto ali a preparar palestras nossas, não era de convidar pessoas. Vocês mesmos formulavam o conteúdo a gente fazia uma pesquisa de campo, qual o assunto, tal, porque a gente não sabia. Uhum. Não, vamos falar sobre namoro, irmão, negócio que tá... E a gente começou a despontar isso daí. E nisso a gente se apaixonou pelo Ministério de Casais e Família. Que legal. E é interessante que, assim, a gente trabalhou um tempo como líder de adolescente, né? Ficamos um período, foi muito legal, foi bacana. Muito bom, né? É uma experiência que eu recomendo para todo líder, né, que está iniciando, porque ali você vai pegar uma geração que está sugando, é uma esponja para absorver conhecimento. Então, hoje, que nem eu vejo o Milton e a Regi, né, nessa empreitada, é uma responsabilidade muito grande, porque está passando princípios, valores. Então, trabalhar esses princípios e valores é muito importante, principalmente nessa geração. E foi uma experiência muito boa. A gente trabalhou um tempo com jovens, mas foi um tempo mais curto. Uhum. De repente, a gente se viu nesse momento de trabalhar com casais. É que nem a Elisa falou, era tudo muito novo pra gente. Uhum. Nós não tínhamos uma cartilha, nós não é que assim, a liderança antigamente não recebia uma cartilha e falava assim, olha, é assim que você tem que fazer. Uhum. Então assim, nós éramos Só corajosos. Só que nós tínhamos uma coragem. Uhum. O problema é que assim, o pastor tinha uma necessidade. Uma coragem. E nós tínhamos uma Bíblia e uma coragem. O pastor falou assim, eu tenho o ministério que precisa. Vocês têm a coragem? Pronto. Fechou. E a gente foi. Eu lembro que a primeira palestra que a gente organizou, né, de uma forma mais sistemática, de uma forma mais ampla, foi ali na Associação Banestado. Né? A gente pegou toda a turma da igreja do Andorinhas e levamos lá, né? Rio Verde. Então, assim, igreja, Rio Verde. Então, assim, foi uma turma bacana. Na época, né, há uns 15 anos atrás, foi em torno de uns 45 casais, mais ou menos. Então, assim, para aquela época, para o tamanho da congregação... Nossa, era o auge. E era o nosso primeiro trabalho, onde a gente estava chamando pra hoje, fora. Era 2008. Meu Deus. 2008. Eu me lembro que a gente passou, eu nunca vou esquecer. A Nathalie estava recém-nascida. Nós tínhamos um Palio, eu coloquei 60 pães no porta-mala do Palio, né? E aquilo foi muito legal, porque quando a gente chegou lá, aquilo que os casais desfrutaram daquele momento de convivência, então a gente preparou um momento só para eles. Nós tínhamos uma pessoa para cuidar de crianças. Uhum. O feedback que eles nos trouxeram naquela época foi algo que realmente mexeu com o nosso coração. Uhum. Aquilo nos envolveu. Só que nem sempre a gente consegue dar seguimento da forma que deseja, né? Uhum. Então, assim, houve muitos percalços no meio do caminho, muitas pedras no meio do caminho, devido à falta de conhecimento, falta de entendimento, de experiência. Então, a gente foi trabalhando. Ali a gente pode dizer assim, que iniciou-se o desejo de trabalhar com casais, né? Mas o ministério propriamente dito, eu não diria que começou ali, né? Ali começou um desejo, começou uma intenção, começou Deus moldar colocar no nosso coração a semente. Aquilo foi uma semente. Eu não diria que foi um ministério. Entendi. O ministério mesmo, a gente começou a executar de uns anos para cá. Porque a gente acaba... Acho que com o amadurecimento e conseguir enxergar as necessidades... Eu acho que a gente começou a se tornar mais intencional. E daí consolida isso. Porque é que nem a gente fala, se a gente for fazer de forma por fazer, ou fazer para preencher lacuna, você faz. Mas quando você entende a necessidade e consegue ter a sensibilidade de enxergar essa necessidade, o que os olhos das pessoas estão nos pedindo... Aí a gente conseguiu ser mais intencional. Eu acho que foi a partir daí que começamos a ser mais intencional ao ministério, porque daí a gente foi buscar conhecimento específico, né? A gente tratar... Porque assim, pastor, é muito vago eu dizer para você, eu estou aconselhando. É muito vago, porque a pessoa ela é única no seu particular. Então, um casal tem necessidade na área X, outro na área X... E como você conseguir conciliar isso se você não buscar o conhecimento? Então, nós buscamos conhecimento num geral. Mas aí, assim, em áreas específicas, para você ter propriedade do que você está tratando, foi um pouco depois. Entendi. Eu acho que tem duas coisas aqui que vocês destacaram que eu acho que vale muito a pena a gente colocar elas de volta. Primeiro, uma fala que o Nelson trouxe aqui, eu acho que é fundamental. Você disse assim... que quando você iniciou na vida do ministério, você olhou e procurou perceber o que a igreja estava precisando. Exato. Essa tua fala é muito importante. Sim. Agora, recente, alguém me procurou
E eu conversando com essa pessoa, ela dava a entender assim que ela queria trabalhar no ministério específico. E eu não quis contrariar ela, eu só levei ela para esse pensamento que você colocou, que eu acho que tem que ser destacado, porque muita gente que vai nos acompanhar, às vezes vem no coração, não, eu queria fazer isso. Mas o coração do reino é aquele que olha para a igreja e diz assim, o que a igreja precisa? Não é o que eu quero fazer, né? Qual é a necessidade que a igreja tem? E aí vem uma segunda coisa que é o que vocês acabaram de dizer. Alguém pode pensar, às vezes até líderes de família estão pensando assim, não, a gente precisa ter um ministério como qualquer outro, a gente precisa ter os nossos cultos mensais, enfim. Preencher a agenda. Isso, preencher a agenda. Tudo isso tem o seu lugar? Tem o seu lugar. Mas agora vocês trouxeram algo muito importante, ser intencional no trabalho. Não é só mais um ministério, é um ministério que vai trabalhar com demandas reais dos casais. Porque você olha para as pessoas e as pessoas gritam pelo olhar. Uhum. E eu sempre digo para o Nelson que se tem um ministério na igreja que não dá status ou holofote, é o ministério de casais. O pastor nunca vai ver alguém testemunhando assim, eu estava divorciando, meu marido me batia, e daí o pastor foi lá e... Não vai dizer, pastor. Uhum. Porque isso é... Exposição, né? Exposição das não vai pessoas. querer se comprometer nesse sentido, né? De então, colocar. nós que trabalhamos com isso, você tem que ter aquele olhar de ler o olhar de outras pessoas. E a gente já viveu tanta experiência disso, de você olhar e ver a necessidade das pessoas nos olhos. E eu falava, Nelson, eu vi tal coisa. E o Nelson falava, eu te chamei para conversar porque eu vi a mesma coisa. Então, a gente tinha aquela sinergia entre nós, casal, e a gente vê que não acontece com as pessoas, e você... não por curiosidade, mas eu acredito que seja um toque do Espírito Santo te traz ter aquela sensibilidade de olhar. E eu mandar mensagem para alguém, olha, tal. E numa pergunta, que eu até mandei para o Nelson esses dias, você tá bem? Tô bem. Você tá tudo bem mesmo? E a pessoa... Aí se derrama. Se derrama. E você fala, a pessoa tá gritando socorro. E muitas das vezes, por você achar que só promover o culto, só promover o evento... É muito mais, pastor. Trabalhar com casais e famílias é muito mais. Quantas vezes eu ler crianças, o olhar da criança pedindo socorro e eu ir até os pais e, de fato, o olhar da criança está pedindo socorro. Tem um clamor por detrás. E é interessante vocês falando isso porque... às vezes pode ter até um olhar romantizado para o ministério e especificamente o ministério de casais, mas essa palavra de vocês, ela está sendo categórica informando que eu preciso amar essas famílias, né? Amar. Eu preciso olhar para eles e entender que eu vou ter que entrar muitas vezes numa batalha para ajudá-los. É claro que a gente tem limites nessa ajuda, mas assim, identificar no olhar de alguém que essa pessoa está com um problema e se comprometer aí na direção dela é algo que tem que ser movido pelo amor de Cristo, não tem outra forma, né? É que assim, quando a gente fala ministério de casais, vamos falar de família, a gente tem uma problemática muito recente que a gente vê muitas pessoas falando de amor. E o amor, a palavra amor, ela se tornou muito supérflua. Pode notar, eu amo tal coisa, eu amo fulano, eu amo... E na verdade não ama. Uma vez até, a Amanda vai assistir isso aqui, vai ficar brava comigo, né? Amanda, perdoa. Perdoa seu pai. Amanda, perdoa, tá? Mas é que assim, um dia ela colocou pra uma amiga dela no Facebook, logo que saiu o Facebook, ela falou assim, eu te amo, não sei o quê. Eu olhei pra ela e falei assim, você ama de verdade? Mas eu não fiz aquilo lá pra prejudicar ou pra dizer pra ela que ela não... Não, foi pra questionar mesmo, pra ela entender o peso da palavra amor. E quando eu fiz essa pergunta pra ela refletiu, ela fez uma exclusão. Não é porque ela não gostasse da amiga, mas ela entendeu que o peso era muito maior do que ela estava considerando. A palavra é grande demais para aquilo que ela está sentindo, vamos dizer, exatamente. Né? O que está fazendo. Então, quando a gente hoje vê muitas pessoas falando que ama a família, que, eu amo meu marido, eu amo meu esposo, eu amo meus filhos, mas na verdade ele não demonstra, porque o que João vem nos alerta dentro da palavra, ele fala assim, olha, filhinhos, não ameis somente de palavras, mas em atitudes. Então tem muita gente que romantiza a ideia de família e de casamento. E aí dentro do ambiente externo, até vou dizer assim, é até ruim o que eu vou falar, mas veste uma máscara de um casamento perfeito, de uma vida perfeita, e acaba nessa romantização colocando que aquilo tá bom, quando na verdade não tá. E como líderes, a gente aprendeu que a gente tem que sair daquele mundinho de organizadores de evento e vir realmente a pastorear vidas. Porque eu não posso errar, eu não posso ser insensível. Então quando eu começo a olhar o que é amar pessoas, é o que Pedro recebe de Jesus. Jesus fala para Pedro, tu me amas.
Eu falei assim, sim, Senhor, eu te amo, né? Aquela situação toda. Eu falei assim, não cuida das minhas ovelhas. O que eu descubro ali? É muito intenso, porque quando Cristo fala assim, você me ama, e eu digo que amo a Cristo, eu tenho que cuidar das ovelhas de Jesus. O problema é que, como pastor, eu brinco, Elioso, a gente tem que cuidar das ovelhas dele. A ovelha não é minha, a ovelha é dele. E eu tenho a responsabilidade de cuidar dessa ovelha com muito carinho, com muito amor, com o olhar de Cristo. E o que acontece é que a gente vê muitas pessoas que romantizam esse ministério, romantizam o casamento e acabam sendo promotores de evento. E talvez por isso que nosso ministério, eu diria assim, que teve uma crescente de uns anos para cá, porque quando a gente começou, a gente veio nessa pegada de organizar uma palestra, organizar um negócio, só que pela falta de orientação na época, pela falta de mentoria, a gente não tinha como se organizar, né? E quando o pastor Carlos veio para a DCMI, ele usou essa palavra, organizadores de evento. Ele conta alguns testemunhos e aquilo veio nos trazendo abertura de mente, nos fazendo enxergar e ampliar a visão. Quando nós ampliamos a nossa visão, nós entendemos por onde caminhar de forma estratégica, de forma intencional. Então, assim, nós tínhamos bastante ideias, mas a gente não conseguia enxergar os caminhos. E o pastor Carlos foi... E não estou aqui jogando confete, eu estou sendo realista, quem me conhece no particular sabe, né? Que ele veio nos trazer realmente um caminho para a gente seguir. E a mentoria dele, as falas dele, as ministrações, o ensinamento dele veio se encaixar com aquilo que a gente tinha como semente lá atrás. Então ele começou a regar. Quando ele começou a regar, aquilo começou a florescer. Então hoje nosso ministério ele floresceu porque havia uma semente plantada por Deus lá no passado. Então o pastor veio como um fertilizante de potencializar o nosso crescimento naquilo que a gente tinha de mente. Mas foi realmente um desafio, porque ser intencional no ministério onde as pessoas romantizam a ideia não é tão fácil. É complexo, né? né? É complexo você ler pessoas, você entender sentimentos, entender que algumas pessoas estão passando por situações e são resistentes. Tem pessoas que são resistentes. A gente às vezes precisa ler a criança para poder... E aí, por isso que é importante participar dos outros ministérios. Que às vezes a gente tinha aquela visão de, não, hoje é culto de adolescente, então eu vou ficar em casa. Por que é importante conhecer todos os ministérios? Porque é ali que você vai, às vezes, enxergar dentro de uma fala de uma criança, de um adolescente, o que um casamento está passando. E aí você consegue ajudar a família e os pais daquela criança. Então, por isso que é importante conhecer todos ele trilhar por todos os caminhos. É muito importante, mas tem que ser intencional, tem que ser organizado. Então, isso tudo veio com o passar do tempo. Não é do dia para a noite, né? É uma série processo, de processos doloridos às vezes, mas muito satisfatórios. Quando a gente vê as recompensas, os testemunhos aí, é entender da recompensa. Eu lembro, pastor, que quando o Nelson foi fazer a primeira faculdade dele, nós também estávamos no processo, né? E eu lembro que o Nelson trabalhava lá na Fazenda Rio Grande, lá na Caximba, né? Não, é um outro pra frente, né? Pra frente ainda, é Mandirituba? Mandirituba. Onde que é? Mandirituba. E nós também passando ali aquela crise financeira e tal, e o Nelson falava, eu vou desistir. Eu falava, Nelson, você precisa estudar, você precisa buscar esse conhecimento. Dele, mas é um investimento e vocês passando por necessidade. Eu falei, não, a gente dá um jeito, porque a gente já via essa necessidade de buscar conhecimento. E eu lembro que, né, teve uma fase bem difícil e eu fazia pão. O Nelson levava pão pro café da manhã, pão pro almoço, pão pro café da tarde e o pão para comer antes de ir pra faculdade. Era a base do pão. E o pior de tudo é que chegava lá, o povo queria comer meu pão. Aí era sacanagem. Quase que você começou a comercializar o pão. Eu já queria vender o pão. Eu queria vender o pão. Então, às vezes, as pessoas não entendem que pra gente atingir alguns objetivos, a gente precisa desse sacrifício. Né? E o mais interessante é que eu e as meninas ficavam em casa, que nessa época era só a Amanda e a Isa, nós comendo pão de manhã, pão também, de meio-dia. Parceria, né? O marido tá comendo lá agora. Uma só carne. Né? E, então, foram sacrifícios que ficam marcados na vida da gente. Hoje a gente brinca, né? Eu falo pra ele, vou fazer um pão, daí ele, pão pro café, pão pro almoço, entendeu? Porque vira brincadeira, mas é uma brincadeira que gera
uma reflexão do que a gente passou. Uma boa memória de Uma um boa passado memória. que gerou também boas escolhas, né? Que é esse incentivo. Não, continua Né? estudando. Vai. Então, até o Nelson costuma dizer assim, que muitos falam, olham hoje as meninas já mais crescidas, falam para nós, poxa, você tem sorte. Do Nelson fala, tenho, comi muito pão. Tá o segredo aí, pessoal. Vamos comer pão, gente. Mas é uma coisa que é real. Às vezes as pessoas olham e dentro da igreja, quantas vezes eu cheguei na igreja e ia entrar com as minhas filhas, né? E as pessoas olharem e falam assim, nossa, pastor, você tem sorte. Sorte? Né? Como assim? Eu saía às vezes 4h30 da manhã de casa, eu ia para a Fazenda Rio Grande, trabalhava lá, eu atravessava Mandirituba, né? Que às vezes a gente fazia alguns eventos em Fazenda Rio Grande, então a gente saía para lá para Mandirituba, voltava para Curitiba, na época da Facel ainda, então a gente ia para a faculdade, né? E eu, até quando o pastor Capelari falou para mim fazer a faculdade, eu achei que era uma coisa absurda, era inalcançável. Faz parte do ministério, né? pastor Era Capelari, inalcançável, faz porque eu parte. sempre fui voltado a fazer a parte da educação justamente pela necessidade. Então, como eu não tinha curso, né, eu tava lá. Né? Os cursos que o pastor Capelari ministra, eu fiz pra gente todos eles, né? Maratonei. Aí esse tempo atrás eu falei assim, pastor, não tem um novo não, né? Porque é importante o conhecimento, né? O conhecimento é realmente necessário para crescer. E quando ele falou assim, Nelson, vai fazer uma faculdade, eu achei que seria impossível. Eu falei, não, é inalcançável para mim. Mas quando a gente entende com a família, ela se une com um propósito, e aí eu volto na questão da família unida, né, num propósito, né, ela não se torna um sofrimento, ela se torna um sacrifício. Eu sempre, quando eu falo para casais, eu falo a diferença entre sacrifício e sofrimento. Sofrimento é você compra um carro de 50 mil financiado, né, e vai pagar 100. Quando você termina de pagar, os 100 mil do carro que você comprou que valia 50, ele só vale 30. Você termina e quando você pega o boleto, em vez de você se alegrar, você olhar e falar assim, puxa, né, olha o carro que eu terminei de pagar, aquilo te dá uma dor no coração. Isso é sofrimento. Sacrifício é diferente. É você olhar, você falar, eu vou comer pão no café no café, no almoço e na janta, em prol de uma faculdade, em prol de um diploma, de um conhecimento. Quando você termina, você passa aquele processo, você recebe o diploma, você olha para trás e fala assim, valeu a pena. Então o sacrifício, o sofrimento, ele te gera dor. O sacrifício te gera uma recompensa. Você fala assim, vale a pena. Então tudo isso, às vezes, mostra que uma decisão familiar bem estruturada, uma família bem conectada, ela se sacrifica em prol um do outro. E esse sacrifício vai transformar em recompensa, não só para um. Então hoje eu não vivo de sorte, eu vivo de recompensas dos sacrifícios que nós optamos em fazer na época para trazer, né, um benefício familiar. Então hoje as minhas filhas estão onde estão, foi sacrifício, não foi sorte. Não é sorte, é muito sacrifício. Teve uma escolha lá atrás que definiu a situação. E uma escolha doída, que às vezes nos dói. Que não fala, como que eu vou olhar para minha esposa e ela tá comendo pão, né? Vamos ficar conhecido pelo irmão do pão. E eu gosto de pão, tá? Pode fazer o café e me chamar pra comer pão, que eu continuo amando, não tenho trauma. Então, assim, é difícil, porque você olhar pra sua esposa, ver as limitações que eles estão sofrendo em prol de um projeto, às vezes não é fácil. E o grande problema da família moderna é que ninguém tá disposto a se sacrificar. Eles preferem o sofrimento do que o sacrifício. Por não entender. Não, às vezes não é nem só por ignorância, é por não entender o foco e a diferença dos dois. A gente passou por esse processo com o Nelson. Quando a Amanda foi fazer a faculdade, o Nelson estava pronto para ajudar ela. Então eu falo para elas, o Nelson só não tem o diploma da Amanda, mas ele fez a faculdade com a Amanda. O Nelson não fez a faculdade com a Isabelle, mas ele está tirando, ele só não tem a formação da Isabelle, mas ele está passando pela faculdade junto com a Isabelle. Então, essas entregas, né, que a gente tem, é um sacrifício que vale a pena. Então, hoje, quando eu vejo a Amanda, né, já formada, a Isabelle, né, caminhando para a formação, aí eu vejo assim, de repente, se ele não tivesse passado pela faculdade, ele ia falar, não, teu pai está aqui, ele não passou por uma faculdade, está tudo bem. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Né? A minha mãe sempre fala, a minha sogra sempre fala, que elas falavam, não precisa estudar. Então, são coisas que a gente, de um sacrifício, a gente quebra tanto. Muitas coisas, né? Porque se torna um modelo de que é possível. É possível. Né? Exato. Que vai dar certo. Mas é interessante porque
o processo de Deus na vida de vocês é uma construção, né, para formar esses líderes que hoje têm uma maturidade para olhar o ministério de uma maneira diferente. Sim. Eu acho que é até interessante destacar isso, porque eu creio que muitos líderes, né, de ministério com casais ou com famílias estão nos ouvindo aqui também. E quem sabe eles também estão perguntando assim, porque é uma curiosidade. A gente tem o lado pragmático, né, da situação. Quem sabe a pergunta é, agora com maturidade, né, olhar o ministério com casais, olhar o ministério com famílias. Como que vocês trabalham hoje na dinâmica do ministério pensando nisso, né? Hoje a gente está com mais maturidade, a gente quer ser mais intencional na nossa forma de trabalhar. Como o Ministério Unity, mais especificamente com casais, tem trabalhado para ser efetivo nesse ministério? Hoje, pastor, a gente mudou toda a dinâmica, que nem eu falo. A gente veio aprendendo e esse processo de maturação, ela nos faz reconhecer rotas que não levam a lugar algum. Uhum. E é sempre importante entender que a gente, às vezes, precisa dar um passo para trás. Uhum. Porque tem caminhos que não vai levar a um resultado positivo. Que nem o pastor falou, o evento, ele é necessário. Ele é bacana, ele é importante. Tem o seu lugar, né? Ele tem o seu lugar. Só que qual que é o detalhe que a gente hoje vê? A gente primeiro faz um autoconhecimento dos líderes. A liderança, às vezes, tem dúvida de trabalhar dentro do próprio ministério. Uhum. Então, eu diria assim, que é o líder de casais? Quem é o líder de casais? E às vezes, quando eu indago alguns líderes, eu falo assim, você tem certeza do teu chamado? Uhum. Né? E aí a pessoa fala assim, não sei. Eu falei, se você não tem certeza, como é que eu vou ter certeza? Uhum. Né? É até uma forma descontraída, mas para fazer a pessoa pensar. É uma provocação que chama para a realidade. É uma provocação filosófica mesmo para a pessoa fazer uma autorreflexão de entender. Eu falo assim, quem é você? Quem é o Nelson? Porque a gente às vezes quer tratar de tantas coisas, mas não se conhece. Não, essa falta do autoconhecimento, de que eu quero fazer, do que eu gosto de fazer, aonde eu estou inserido, é muito importante pra gente. Porque daí eu vou ser intencional. Às vezes, que eu falo, eu queria trabalhar na igreja na área da música. Meu sonho era ser músico. Eu comprei um instrumento, não deu certo. Hoje, eu entendo que eu me encontrei. Eu me encontrei naquilo que eu amo fazer. Uhum. Então eu entendi que eu não posso ser... queima no coração, né? Queima no meu coração. E o pastor Carlos uma vez falou assim que o dia que você descobrir o que queima no seu coração, ali está teu chamado. Ali está o teu propósito. Uhum. E isso sempre queimou no nosso coração. Então quando a gente olha hoje para o Ministério Unity, como o Ministério de Casais, a gente começa a primeira coisa, nós somos pastores. E pastores cuidam de ovelhas. E todas as ovelhas. Então não importa, né, aonde a pessoa está. A gente entende que como pastor a gente se sacrifica por elas. Uhum. E a gente pega, por exemplo, líderes e a gente trabalha com a liderança em primeiro lugar. Porque se a liderança não tiver entendimento do que é a importância do ministério, ela não vai conseguir chegar a lugar algum. Uhum. Como é que eu vou direcionar alguém e explicar para alguém onde que ela deve chegar ao lugar se eu não explicar para ela o que a gente está trabalhando? Uma rota, uma visão para ela. Eu preciso dar um norte para a pessoa. Então, hoje, a primeira coisa, a gente trabalha com os líderes, mostrando a importância de não romantizar, de entender que o Ministério de Casais não é promotor de evento, mas é pastores de vidas. Então, a gente trabalha com gestão, planejamento. Hoje, nós temos a agenda de 2025, ela já está montada, né? Então a gente pega todos os líderes, estamos trabalhando com uma mentoria para o líder, explicando para ele limites, porque quando a gente começou, a gente não sabia o que era o limite do líder de casais. Então a gente queria ser psicólogo. Quer fazer tudo. A gente quer fazer tudo. E é natural, porque a gente vai encontrar problemas, vai encontrar situações difíceis. Mas não é a nossa área. Então eu não posso. A gente encontrou problemas que tinha que direcionar para um médico. E como que eu vou querer tratar coisas de médico? Eu sou pastor. Embora tenha hoje, né, estou estudando na parte de psicologia, mas eu não sou um psicólogo clínico. E tem muito líder de casal que ele quer ser psicólogo. E a gente precisa cuidar disso. Porque como líder, eu não posso invadir essa área. Então, eu preciso mostrar pro meu líder, pro liderado que tá ali, que ele não é psicólogo, ele é pastor. Então, o primeiro passo é cuidar da pessoa como ovelha. Então, sendo ovelha e eu sendo pastor, eu vou primeiro trazer a parte espiritual.
tratar da parte espiritual, tratar de coisas de relacionamento, de comunicação. Então, tudo isso hoje a gente trabalha dentro da liderança para que quando a pessoa necessitada chegar no nosso líder, não só a mim, porque senão daqui a pouco a gente não vai vencer a atender, porque daí sobra só pra gente. Eu sempre digo pro pessoal que trabalha com a gente que Moisés foi um líder extraordinário. Quando ele partiu, deixou Josué. Josué foi o homem que orou e fez o sol parar. Olha, imagine o tamanho do milagre. Mas Josué parte e não deixou uma sucessão. Então hoje a gente já tem o foco na sucessão. Por exemplo, a questão dos jovens casados é justamente o quê? Preparar uma sucessão. Então hoje a gente não trabalha só no problema. Hoje a gente não vai só medicar os pacientes, os casais que estão com problemas. Hoje a gente já está tentando trabalhar na prevenção. Então, isso é muito importante. E as pessoas foram orientadas a trabalhar com casais que estão com problemas. A gente desmistificou uma coisa que antigamente as pessoas tinham, que é que quem faz curso para casais é a pessoa que está com problema. Não. Hoje, pela bondade de Deus, a gente desmistificou isso. Hoje as pessoas entendem que fazer um curso para casais não é quem está com problema. É quem quer melhorar o relacionamento, é quem quer evitar problemas, é quem quer, na hora da crise, não ter o mesmo impacto que teria, ou estou me preparando para possíveis situações onde eu vou ter as ferramentas necessárias para não passar por uma dificuldade, ou aquela dificuldade não me impactar a ponto de querer divorciar. Porque a tendência é que as pessoas queiram, né, nessa geração, na cultura do descartável, as pessoas no primeiro problema, ela troca. Dificilmente você vê pessoas consertando celulares, consertando rádio. Eu sou da época que meu pai abria o rádio, e eu brinco, eu não sei como, que ele naquele monte de negocinho de metal, ele derretia um negócio lá e fazia o rádio consertar. Eu não sei como que ele fazia aquilo. Até hoje eu não entendo. Ele ficava com um fiozinho e não tinha feito curso, mas ele queria consertar. E o nosso grande problema da cultura do descartável atualidade é que as pessoas não querem consertar. Elas querem trocar. E a gente previne isso dentro do quê? Do ministério com jovens casados. Então a gente vai ter aí na primeira semana, justamente trabalhando na segunda quinzena de janeiro, já justamente isso, trabalhando com jovens casados para prevenir, para que quando eles estiverem passando pelos processos, que o casamento não é um mar de rosas, como todo mundo pensa, tem os seus intempéries, tem suas dificuldades, eles sejam preparados para entender, opa, chegamos nesse ponto. E o que tem que fazer nesse ponto? Nós temos que fazer isso. Então a gente começa trabalhando aqui, né, com líderes, mostrando caminho, mostrando direção, para que a pessoa possa, né, estar com ferramentas para poder se desenvolver. Legal. Então, o foco inicial é trabalhar o fortalecimento da liderança e da visão da liderança, para aí, então, desenvolver a partir, né, dessa liderança estabelecida o trabalho com as pessoas, com os casais. Sim, porque não tem como eu trabalhar com muitas pessoas se eu não tiver uma liderança em volta. Então, hoje a gente atua, sim, né, com casais, diretamente. A gente tem hoje, por exemplo, um cronograma de visitas, tá? Então, hoje, por exemplo, nós temos cada líder tem uma responsabilidade de fazer uma visita mensal. Então, todo líder que trabalha com a gente, ele tem que fazer uma visita para um casal específico. Nós categorizamos em quatro faixas etárias. Então, eu tenho a categoria 1, que esse aqui é o casal que precisa urgente de uma visita. A gente precisa visitá-lo, eles estão com problema, estão com crise, então a gente precisa ir lá. Né? E ele não pode deixar para depois, porque pode ter uma ruptura. Então a gente já trabalha no emergencial. A gente tem a segunda faixa, que é aqueles casais que estão, né, tá na igreja, participa de uma coisa, mas está meio distante. Então esse é o casal que precisa ser visitado, mas ele não é o emergencial. É como se fosse num pronto-socorro, né? Então a gente trabalha com isso. Então o líder tem essa responsabilidade de ir lá. Mas como que ele vai lá e vai atender esse casal se ele não tiver um suporte por trás disso? O casal precisa estar orientado. Que nem eu falei, senão ele vai chegar lá, é um problema de psicologia e ele vai querer meter a fala de um psicólogo lá, vai querer fazer uma psicanálise de Freud lá, e não é isso. Né? Ele vai lá para pastorear. Então são visitas intencionais, são visitas programadas, né? Onde eles trazem um resultado muito gratificante, porque essas pessoas acabam tendo como que eu posso dizer? Se sentem abraçados, né? Eles se sentem abraçados. Acolhidos. Essa é a palavra. E é por isso que a gente preza em mentorear esses líderes, né? Dar o caminho. Eu sempre brinco e ainda brinquei com um dos nossos
companheiros de ministério, falei para eles, olha, a gente não tem problema nenhum em passar o conhecimento, em transmitir aquilo. Uhum. O problema quem vai levantar é vocês, se vocês me mostrar que vocês não estão interessados. Então, você está interessado, essa chama ardeu, você vem, a gente vai orientar, vai passar aquilo que a gente buscou para que o reino seja promovido. Uhum. Então, o nosso objetivo é trabalhar com eles, ajudando eles, mentoreando eles e pastoreando. Porque muitas das vezes os líderes também sofrem um pouquinho dessa deficiência de pastoreio, porque o pastor também não dá conta de pastorear todos. Então, como a gente sabe que os pastores não dão conta de pastorear todos, esses que estão junto com a gente vai ser pastoreado. Então, ora a gente trata eles como líder, então a gente vai ensinar, vai dar o caminho, vai dar as ferramentas, e ora a gente chama no particular e trata como pastor. Cuida deles como ovelha, como ser humano que tem as suas necessidades pessoais, né? Legal. Então, a gente tem cuidado muito com isso. Então, eles sempre falam que quando a gente manda mensagem, eles falam, é para o particular? Eles comentam entre eles, é particular ou vai ser uma mentoria? Porque eles já esperam isso, já estão esperando por isso. Quando recebem uma mensagem ou minha ou do Nelson, eles já esperam isso. Será que hoje é uma mentoria ou é para nós? E quando a gente tratam eles como ovelha, a gente vê o derramar deles. O líder já chorou para nós, testemunhando de que, através disso, a família deles tem sido diferente. A casa deles tem sido diferente. O convívio de casal tem sido diferente. Porque a gente trata eles nesses dois pontos. Como o pastor Carlos fala, né? É o micropastoreio, né? Assim, é aquele pastoreio individual. Então, assim, eu não posso só olhar como líder. Eles também precisam ter o acolhimento, ter o cuidado, ter um momento de oração. Então, a gente faz um momento de oração com eles, trazer eles para perto, cuidar deles, mandar uma mensagem, se preocupar com eles. Eu tenho líderes de líderes hoje que mandam mensagem e falam assim, Nelson, a gente se sente amado, né? E isso é muito importante pra gente. Então, essa fase de você se sentir amado pelas pessoas é muito legal. Com certeza. E essa carência hoje que a gente tem de relacionamento, né? Hoje a gente tem muito contato. Contato a gente tem bastante. Contato é teu Facebook, é teu Instagram. Você vai lá e tem 5, 10 mil pessoas. Tem muito Mas contato. Relacionamento, ele é pouco. Então, a gente procura estreitar esse relacionamento com o líder, de forma individual. Assim, mas por que a gente faz isso? Porque o que a gente veio fazendo, né, dentro desse chamado que Deus nos deu, a gente vem passando com pessoas, vem relacionando com pessoas. Então, esse relacionamento com as pessoas é o que deu certo. Então, a gente não está tentando inventar roda. Não. A gente só está passando para eles aquilo que a gente experimentou, aquilo que a gente vive e que tem dado certo. Né? Então, isso que a gente trabalha hoje. E eu acho muito importante isso, porque é uma mudança de cultura, né? Você citou a questão do utilitarismo dentro do relacionamento, mas às vezes pode acontecer um utilitarismo dentro da igreja. Sim. A gente, como pastores, olhar para as pessoas e ver que elas só são úteis para desempenhar uma função. A visão é completamente outra, né? É se preocupar com essas pessoas, porque, como vocês disseram, elas precisam de pastoreio para poder também pastorear outras pessoas. Então, é romper com o utilitarismo e dizer, você não é só importante pelo que você faz, mas pelo que você é, né? Nós queremos te ajudar a crescer nisso. Exatamente. Isso é uma mudança de cultura. E eu acho que também é interessante a gente destacar aqui, que alguns líderes também, né, de ministério com casais e com famílias podem estar se perguntando, quais são os principais dilemas que vocês percebem que rondam aí os casais, as maiores dificuldades que vocês percebem? Porque eu sei que é variado, né? Mas eu acredito que se fizer um levantamento, existem questões que são aquelas que mais afetam as relações conjugais. Será que vocês conseguem pontuar para a gente um pouquinho a respeito disso? Pastor, hoje sem sombra de dúvida, né? Tem um vilãozinho aí. Tem o maior vilão hoje, que é a tecnologia. Hoje eu até brinco que existe a teocracia, e hoje as pessoas estão vendo a tecnocracia, né? Elas estão sendo regidas pelas redes sociais, regidas pela tecnologia, e a tecnologia tem sido o principal vilão nos relacionamentos. E isso em todas as esferas. Hoje não se sai mais de casa sem um celular. Você sai sem a carteira de motorista, porque você tem ela no celular. Você sai sem o teu cartão de crédito, porque você tem no celular. Então, você não consegue mais, na geração atual, viver sem o celular. Então, o teu período é muito grande. Qual que é o problema?
É que você chega em casa e você tá o dia inteiro trabalhando, mexendo, e você busca como uma fonte de refúgio o celular. E o que acontece? Acaba se esquecendo do momento em família, do momento em casal. Quantos casais que hoje acabam deitando a cama e eles já não deitam sós, deitam com celulares. E isso se torna um principal vilão, onde os casais nos procuram falando que eles já não têm mais domínio, já não têm mais controle sobre isso. E o quanto isso afeta. Por quê? Porque na tecnologia você vê outros problemas. Vem a questão da comparação, né? A comparação de vida, comparação de pessoas, comparação de estilo de vida. Então tudo isso vai afetando. Porque eu vi na rede social, né, a grama do vizinho é mais verde. Mas às vezes a grama do vizinho é artificial. É uma grama sintética. Né? O cara pintou, colocou um Photoshop. Então, às vezes... Usa filtro, né? Usa um filtro. E às vezes a pessoa acaba trazendo isso pra dentro do relacionamento. E quando traz pra dentro do relacionamento, é uma bomba atômica. O estereótipo e a embalagem da família perfeita, da vida perfeita, vai afetando. Afeta, pastor, porque a gente... Vamos tirar pela gente. Você mostra o quê? O que é bonito. Ou seja, as pessoas têm que entender que a mídia, o Facebook, o Instagram, enfim, TikTok, eles mostram o quê? O que quer que as pessoas vejam. E ninguém quer ver seu lado mal. Ou o seu lado que está deficiente. As pessoas querem sempre mostrar que está bem. Uma prova disso que é raro quem mostra um vídeo que não usa filtro. A maioria das pessoas que vai colocar um vídeo... deixa eu editar. Vamos colocar aqui vamos tirar uma imperfeição na pele. Vamos não é limpo o vídeo, né? Limpo. Do jeito que filmou, vamos... Nunca é ao natural. É sempre filtrado. É sempre com um trabalho por trás. E o que a gente tenta mostrar para eles é isso. Como o maior vilão tem sido a tecnologia, tem sido as redes sociais, é que as pessoas mostram o que querem mostrar. Né? A gente brinca com eles que tem pessoas que se acontecer de sumir, é difícil de você achar. Porque a foto que tem é uma foto trabalhada, não é a foto natural. Então, você praticamente não vai conhecer. E para as mulheres, isso interfere muito. Eu digo para o pastor, sem sombra de dúvida, isso interfere muito a autoestima. Porque meu cabelo ficou com frizz na foto, eu não vou postar. Porque minha barriguinha ficou saliente. Porque meu queixo ficou com papada. E elas esquecem que aquela mulher perfeita que está ali não existe. Não existe. A pessoa já não sente contentamento com aquilo que ela é. Ela quer sempre projetar uma coisa algo diferente. Mais. Só que elas esquecem que a pouca que existe naquele formato passou por lipo, passou por academia. Melhor, antes de ir para academia, ela passou por uma lipo. Que só com a academia ela não vai atingir aquele corpo ali. Ela passou por uma cirurgia bem, né? Nesses dias, eu até conversava com uma moça, ela falou pra mim, ela falou assim, Eleusa, aproveitei que já fiz tudo. Fiz lipo nas costas, fiz lipo na barriga, já coloquei o silicone, eu tirei a gordura que estava aqui, coloquei no bumbum e tal. Então, você vê que ela sofreu pra estar naquilo dali. Aí, a pessoa que é menos... que eu diria que é desprovida financeiramente, acaba sofrendo por isso. E a gente tem visto isso na hora de aconselhar os casais, que além da comparação, o excesso de tela tem complicado. O excesso de tela, como o Nelson falou, que vai para a cama junto, tem sido gigante. As pessoas dizem que elas vão dormir, às vezes tem um coito, mas terminou, a primeira coisa que faz é pegar o celular. Imagino. Então, assim, o problema seria, vamos dizer, na questão da tecnologia, eles estão sendo roubados do momento do diálogo? Então, porque, né, estão ali os dois mexendo no celular, não conseguem dialogar, e estão sendo infectados por estereótipos que fazem ele se sentir culpado por não ser aquilo que eles estão vendo. Não ser aquilo que eles estão enxergando. E também tem o problema da projeção, que ele quer projetar na outra pessoa, e não é só homem hoje. Hoje as mulheres também querem o marido que ela vê na internet. Então, a questão da comparação, ela é muito perigosa, porque eu não quero o que eu tenho e esquece de valorizar o que tem. Então eu diria que o problema da tecnologia não é a tecnologia em si, é a forma com que você enxerga ela. Então você quer aquilo que está lá. Só que aquilo que está lá não é real. É isso que as pessoas precisam entender. E quando isso vem para o sentimento do relacionamento, do casal, então se torna uma bomba atômica. Por quê? Porque ele é destrutivo demais. É quase que impossível você resgatar e trazer vida de volta. Por quê? Porque a pessoa já não se satisfaz com aquilo que ele tem.
Ele não está satisfeito. E é um problema. Infelizmente, estudos de Harvard, de Stanford, mostra que a tela, o vício da tecnologia, ele é tão intenso quanto um vício na cocaína. E os algoritmos, eles são programados para te conduzir a ficar o mais tempo possível nas telas. São personalizados. Os algoritmos não é um algoritmo que manda para o pastor Eliel a mesma coisa que manda para o Nelson. É personalizado de acordo com a vontade. Exato. Aptidão, né? Eu começo a olhar e quando eu paro 2 segundos numa foto, numa imagem, numa reportagem, o algoritmo já vai entender que aquele conteúdo é o que eu quero. E aí, ao invés de ter um momento com a minha família, o que eu tô? No celular. E quantas pessoas que reclamam que o marido, a esposa, e quando não, os dois já não conseguem mais conversar, não conseguem ter um momento a dois, saem, e quando saem, estão conectados no celular, não conectam mais entre eles, trocaram o brilho dos olhos pelo brilho da tela, a ponto de não terem mais nenhum diálogo. E aí o segundo problema é que não há mais diálogo. Então, durante muito tempo, os principais problemas de divórcio era sexo, finanças e a comunicação, né? O adultério. Qual que é o problema hoje? A tecnologia, o sexo e a comunicação. Porque quando eu estou conectado demais na internet, eu não consigo ter comunicação. E a dinâmica da comunicação mudou. Eu volto a dizer, as pessoas acham que mandar mensagem, mandar um emoji é se comunicar. Não é. Comunicação vai além disso. E os casais hoje não têm mais comunicação. Por quê? Porque a dinâmica da tecnologia tirou isso da gente. Embora deveríamos ter muito mais comunicação, muito pelo contrário. Nós que estamos perto, não nos comunicamos. Nós estamos sentados às vezes do lado de pessoas que poderiam aproveitar, conversar, e eu do lado da minha esposa estou mandando mensagem para um rapaz que trabalha comigo, para fulano que está do outro lado do país, e quem está do meu lado de verdade, eu já não tenho mais comunicação. É uma espécie de comunicação desencarnada, né? A gente não tem o físico, não tem o toque, não tem contato mais. Nós tratamos um casal há poucos dias e a mulher reclamou para nós que até a briga, a discussão deles era pelo WhatsApp. Para mim ele não fala nada, mas depois enche meu WhatsApp de textão. Então você veja, pastor, como é uma agravante. Não? A gente tem que abrir os olhos para isso. Eu acho bem pertinente essa nossa fala e essa oportunidade que a gente está tendo por conta disso. Porque ela mostrou para nós, tá aqui, pastor, ó, os textos de discussão, ele ia pro quarto e começava. Tipo, ele tava na mesma casa? Na mesma casa. Tava nem no trabalho. Não, a briga é via WhatsApp agora, não briga mais. A vantagem é que pelo menos ninguém escuta, né? É um grito silencioso. Só que eu que nem o Nelson sempre fala, que o problema disso tudo é que a interpretação do texto vai de quem tá lendo. Verdade. De repente, ele mandou lá assim, tô chateado, e ela leu, tô chateado, entendeu? Então, a intenção da fala, da leitura, da interpretação, vai de acordo com o teu humor. Por exemplo, às vezes o Nelson, se ele tá chateado e ele mandar pra mim, ele tá tudo bem, mas ele mandar algo, só que eu estou chateado, estou aqui fazendo um teatro, né? E eu vou ler isso aqui, eu tô chateada, então não vou ler com a mesma intensidade ou sem a intensidade devida. Por conta do teu estado emocional. Então, isso esse casal para nós, assim, tá recente, então para mim foi assim, eu falei, gente, eu já falava disso, mas não sabia que era tão intenso o negócio. E ela mostrar pra gente, tá aqui, olha, as mensagens e tal. Então, até as brigas, muitos estão fazendo pelo aplicativo, pelo WhatsApp. Já não conseguem mais. Porque não tem comunicação. Então, tipo, no olho a olho, no tete a tete, não consegue falar. Então, você veja o quanto a pessoa tá dominada por isso. É complexo. Gente, eu acho que tinha tanta coisa pra gente comentar. A gente tá caminhando pro final, tem mais alguns minutos aqui, mas eu não poderia deixar, né, da gente destacar essas questões. Eu sei que, com certeza, nós vamos trazer de novo aqui, pastor Neus e a pastora Elieusa, pra gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. Hoje é um momento só pra gente conhecer um pouquinho mais vocês. Mas eu queria saber, assim, ao longo desse processo, né, de trabalhar, de pastorear o ministério com casais, qual foi uma experiência que impactou o coração de vocês? Quem sabe uma que seja em conjunto ou alguma coisa que foi, né, individual no coração de vocês, eu queria que vocês compartilhassem pra gente, por favor. Pastor, eu tenho uma situação que
Na época a gente era segundo dirigente de uma congregação e nós, dentro de um trabalho que foi realizado na congregação, uma família de mais ou menos 13 pessoas aceitaram Jesus. Um pouquinho mais na época, 14, 15. E dentro dessa família tinha um casal onde o marido da menina, ele era um traficante de drogas. E só que ele também era usuário. E quando ele começou a ir para a igreja, ele começou a frequentar a congregação, e Deus me tocou. E eu sempre fui muito ciumento com as minhas coisas. Eu sou muito ciumento. Livro e Bíblia eu não empresto. E eu tinha comprado uma Bíblia novinha. Era a primeira vez que eu tinha usado ela. E Deus tocou no meu coração para dar a Bíblia para ele. E eu até falei que Jesus estava falando. Eu falei assim, e se eu não escutar? Né? E Deus me levou a dar aquela Bíblia. E eu tentei, relutei, porque eu não queria dar a Bíblia, porque eu sou ser humano. E eu não queria, mas por fim não resisti e fui e dei a Bíblia para ele. E aquele rapaz levou a Bíblia e tal, e foi para casa, e passado um tempo, ele lutando contra o vício, lutando contra as drogas, a sogra dele veio nos dar um testemunho. Né? A mãe dele. É mãe? A mãe dele. É mãe dele, tá certo. A mãe dele veio dar um testemunho, né? Falando que teve um dia que ele teve uma crise, né? Uma crise de abstinência tão grande. Ele disse que ele falou assim, que foi a pior que ele teve. E quando ele teve essa crise, disse que ele queria sair e ele não conseguiu sair. Porque ele disse assim que ele se agarrava na cama e a única coisa que ele conseguia enxergar era eu na porta, né, dizendo para ele, você vai vencer, você vai conseguir, o teu casamento vai permanecer, você não vai destruir o teu casamento e você vai superar tudo isso. Então, aquele testemunho daquela mãe, né, contando a alegria de que o filho, né, resistiu à tentação pelo fato de que ele se espelhava, né, nos nossos conselhos. Então aquilo marcou muito a minha vida. Então foi assim, dentro de várias coisas, essa eu destacaria que foi assim que impactou muito. Que legal. Eu até hoje, às vezes, fico lembrando, né, que valeu a pena dar aquela Bíblia. Né? Mais uma vez o sacrifício, Mais uma né? vez o sacrifício. Então assim, esse foi um maior impacto que eu lembro, assim, que realmente mexeu comigo. Aquilo mexeu comigo e mexe até hoje, quando eu lembro da força que ele teve, né, de estar se inspirando nos conselhos da gente estar falando, você consegue, você supera, né? Mas aí, esse foi o meu, da Eliosa tem outra situação. Tem outro? É diferente da Eliosa. Pastor, eu digo para o senhor que o que mais mexeu comigo é quando eu digo para o pastor que nós temos que ter aquele olhar de sentimento, de ler o que as pessoas estão falando. Quando eu digo isso, eu digo com propriedade. O que aconteceu comigo foi que nós estávamos aconselhando um casal, cuidando de um casal, de uma família, né? Porque, né, com 2 filhas e tal. E um dia eu em casa, lavando louça. E eu escutei nitidamente o Senhor falando para mim, mande uma mensagem para pessoa, para tal mulher. E eu falei, ai, não, Senhor, vou terminar minha louça, depois eu mando a mensagem. E eu lembro que eu fui colocar uma louça no escorredor e aquela louça caiu. E eu escutei de novo. Manda mensagem. Eu falei, mas Senhor, a gente falou com eles ontem e tá tudo bem. Deve ser nada. E na terceira vez que eu falei, tá bom, Senhor, eu vou mandar uma mensagem. Fui, peguei meu celular, parei o que eu tava fazendo, mandei a mensagem. Falei assim, olha... tô passando para dizer que você é importante para Deus, a sua família é importante para Deus. Se você precisar, eu tô aqui. Deus mandou te mandar essa mensagem agora, então se você precisar, me liga. Terminei de enviar a mensagem, eu só escuto meu celular tocar, e olha, eu me arrepio. E meu celular tocou, e no que eu vejo ela me mandando a mensagem, ela falou para mim assim, pastor, ainda bem que você me ligou. Porque nesse momento eu estava tirando a minha vida. Meu Deus. E eu vejo assim, que essa sensibilidade tem que acontecer. Ela tem que estar presente. E nós, mulheres, nós temos essa sensibilidade aguçada, pastor. Então, quando eu falei para ela, eu falei, filha, não faça isso. Olha para as tuas filhas. Enxergue o grito de socorro das tuas filhas. Não faça isso. Eu tô aqui, tô para te ajudar. E você vai conseguir. E ela falou para mim assim, eu vou te mandar a foto.
que ela me mandou aquela foto, assim, é de cortar o coração do que ela estava fazendo para tirar. Ela já tinha cortado os pulsos e estava jorrando o sangue ali, e ela já tinha desfeito uma cartela de clonazepam para tomar. Uhum. Então, só o clonazepam não mataria, só o cortar os pulsos não. Mas a junção dos dois, porque vai mexer com a, né, com a circulação do sangue e tudo ali. E ela estava terminando, ela já tinha se cortado e ela estava terminando de preparar os remédios para tomar. E eu penso assim, então se a gente não tem essa sensibilidade de olhar para as pessoas pedindo socorro e depois ter a sensibilidade de ouvir o que Deus está falando, do que Deus está pedindo, você estar disposto a sacrificar a tua louça. Eu parei a minha louça, parei a minha casa para atender uma vida. E eu fiquei eu orei com ela, fiquei horas com ela ali no telefone. E eu vejo que até hoje ela me manda mensagem, ela fala para mim, ela não tá mais aqui na região, ela não mora aqui, agora ela mora lá em Maringá. E ela manda para mim, ela fala assim, pastora, você é uma mãe que eu gostaria... ela falou assim, eu gostaria tanto de morar dentro da casa de vocês. Porque só com vocês eu sinto, só com o pastor Nelson. Ela falou assim, eu queria poder sentar e como a gente ouve falar de Gamaliel, eu queria poder sentar nos pés do pastor Nelson e ouvir ele falar, ensinar. Porque é só onde eu encontro paz. Eu encontro Deus. Então, sempre digo que são experiências que Deus dá, pastor, que não tem preço. São marcantes, né? São marcantes. Isso para mim ficou assim registrado, porque parece conto, né? Formado, contar uma história dessa. Mas são pessoas que eu tenho certeza que ela vai ouvir, que ela acompanha muito a gente. Ela vai validar isso e vai dizer, é verdade. Amém. Amém. São experiências que marcam vocês e que marcam as pessoas também, que vocês foram um canal de Deus para abençoar e ajudar. Sim. A gente chega ao fim do nosso podcast, né? Com um peso no coração, porque tinha tanta coisa aqui na minha cabeça. Enquanto a gente estava conversando, eu falei, meu Deus, tem mais coisa. Mas vamos ter que sentar numa próxima oportunidade para continuar conversando sobre isso. Mas eu queria deixar com vocês, né, para trazer uma palavra, seja para aqueles que são líderes, né, de ministério com casais, seja aqueles que estão precisando de ajuda de um ministério com casais, que vocês deixassem essa palavra, né, aos nossos ouvintes hoje aqui. Primeiro eu vou falar para os líderes. Amem como Jesus amou. É fundamental. Não há nenhuma liderança de sucesso sem amar as pessoas. O dia que você colocar a função, colocar qualquer outra coisa à frente do amor no teu ministério estará fadado ao fracasso. Mas quando você colocar o amor às pessoas à frente de tudo, Deus vai te capacitando diariamente, colocando pessoas estratégicas para que você possa alcançar as ferramentas certas para cumprir o teu chamado e o teu ministério. Mas, antes de tudo, ame as pessoas com todo o desejo do seu coração. Ame como Jesus amava. Para os casais, um dos grandes problemas que os casais acabam cometendo é buscando ajuda quando já está na UTI, sabe, pastor? Quando já passou vários e vários anos de luta, de rejeição, de problemas, aí quando eles decidem se separar, não, está decidido, vamos separar. Mas antes, vamos procurar o pastor de casais, vamos procurar aconselhamento. Não. Nas últimas. Né? Não faça isso. Uhum. Começou a ter problemas, começou a ter dificuldades, busque ajuda. Ajuda específica de pessoas que são espirituais, de pessoas confiáveis, mas busque ajuda. E eu falo, nunca busque ajuda de amigos. Nossa, Nelson, mas parece contraditório. É um pouco contraditório. Mas amigo, às vezes, acaba falando o que você quer ouvir. Então, não busque ajuda de pessoas que falam o que você quer ouvir. Busque pessoas que realmente vai falar o que você precisa. Né? O pastor falou uma coisa que no começo, quando eu entrei para áreas da igreja no ministério, foi aquilo que a igreja precisava. Uhum. E eu disse essa semana passada agora para os líderes que trabalham com a gente, falando que eu não preciso, eu não quero ser o líder que eu sou o líder que eu quero. Não. É o líder que eu preciso ser. Uhum. Então, o casal deve buscar a ajuda que precisa e não a ajuda que eles querem. É a ajuda que precisa. E busque antes, busque rápido, busque no momento em que identificou algum problema. Uhum. O custo da medicação, ela é mais cara do que o da prevenção. Então, se previna.
É hora de prevenir, não é hora de medicar. Amém. Amém. Elielza. É isso, pastor. Para os líderes, eu diria... Eu vou ser um pouco mais incisiva. Eu diria assim, valorize, respeite a oportunidade que o casal está te dando. Porque quando um casal vai procurar um líder, ele tá confiando em expor a vida deles para aquele líder. Então, uma vez que você recebeu essa visita de confiança na sua pessoa, valorize. Valorize e trate com respeito. Triste um pouco, talvez, mas a gente tem atendido pessoas que dizem que não, eu não confio em A, em B, em C, em contar a minha vida. Porque uma vez eu tentei e fui exposta. Então, se a pessoa te procurou, foi até você, respeite isso e valorize isso, né? Essa confiança que o casal deu em te procurar. Porque a exposição dói muito. E para os casais, eu diria assim, Jesus ainda estanca sangramentos. Jesus ainda cura. E Jesus ainda restaura. Então, procure o líder, procure os pastores. Antes que se torne esse sangramento, essa ferida torne um câncer. Que nem o Nelson falou, depois já está na UTI, fica muito mais difícil você tratar. Procure-nos, nós estamos abertos, a nossa equipe está aberta, a ADCMI está aberta para você. Então venha e deixa Jesus curar vocês. Amém. Amém. Nelson, Elielza, obrigado pelo carinho de vocês, de estar com a gente aqui, de abrir o coração e partilhar coisas tão preciosas. Com certeza nós vamos ter que sentar de novo, conversar mais um pouco, né? Trazer para os nossos queridos aqui um pouco mais a respeito desse ministério. Mas tudo que foi dito aqui foi muito especial. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês, a família, o ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém. E para você que nos acompanhou até aqui, gente, não dá para deixar esse conteúdo solto. Você vai ter que pegar, curtir, né? Se inscrever no nosso canal e compartilhar. Compartilhe com outras pessoas. Quantos casais, como eles disseram aqui, podem estar passando por dificuldades, podem estar passando por momentos de crise e precisam de ajuda? Quem sabe esse podcast aqui pode abrir a mente deles para que busquem ajuda, né? No lugar que vão realmente encontrar uma solução. Alguém que vai falar sobre Jesus, que pode, como disse Elielza aqui, restaurar esse casamento, trazer saúde para eles e para a família, tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos.